Esse é o programa Dois Dedos de Prosa, um programa feito para discutir, debater assuntos do seu interesse, do nosso interesse, né, com nossas opiniões. É um programa com pontos de vista de duas pessoas, mas que vem trazer questionamentos que às vezes vocês mesmos fazem dentro de casa ou na roda de amigos. Que é um programa que, como eu gosto de dizer, não é um programa de cagar regra. É só para dar nossa opinião e filosofar junto com você. Tomando uma bela cerveja, a companhia de um bom amigo. Pois é. Se você não assistiu o nosso último vídeo, nós falamos lá sobre a musicalidade, o comportamento da geração 2000. E hoje nós vamos debater o tema sobre esportes, por que alguns esportes têm mais apelo de massa e outros não. Eu sou o Gilson Júnior. Meu nome é Lucas Palermo. E estamos aqui para lhe fazer companhia nessa viagem. Pois bem, hoje vamos tratar aqui de esporte, de cultura de massa. Exatamente. No caso dos esportes. E o porquê que no Brasil, né, porque a gente vai se pautar aqui na nossa terra, né, que a gente tem muito mais argumento para falar sobre isso. O porquê que no Brasil o futebol impera de maneira soberana, né? E será que é culpa de cultura? Será que é culpa política? Será que é culpa de interesse social? Os outros esportes não terem muito mais esportistas e pessoas interessadas, até as pessoas que torcem pelos times, né? Porque que você vê um estádio lotado de futebol, mas você nunca vê um estádio lotado de badminton, por exemplo, ou de tênis, ou de atletismo, ou de natação e assim sucessivamente, né? Eu tenho uma opinião que, na verdade, para mim, tudo isso é uma simbiose, certo? Eu não vejo como uma culpa só governamental ou só um descaso da sociedade ao esporte ou falta de investimento, porque assim, eu cheguei a fazer parte da equipe de handebol daqui de Santo Amaro, né? Quando nós chegamos à época áurea aqui, e chegamos assim, já havia uma equipe antes da gente que trouxe para aqui assim em massa para a população, que era o Carlos Firmos, Darley Elton, já jogavam há mais tempo, e a minha geração que foi chegando depois, eles abraçaram, a gente chegou a ter uma equipe que foi campeã infantil, infanto, juvenil, júnior, adulto. Mas nunca teve nem próximo a torcida que tem a torcida de Marumaro, por exemplo, né? Não. Né? A gente tinha uma torcida, eu digo que era uma época até boa, porque o SESI, quando tinha os jogos, aí a gente conseguia até levar gente para assistir, mas nunca se comparado a uma equipe de futebol. E eu vejo que, na minha concepção, houve muito o seguinte, pelo que eu pude perceber na época, quando eu entrei, né, a prefeitura havia uma parceria com o SESI daqui, que o SESI cedia a quadra e a prefeitura cedia os instrutores. E quando eu cheguei lá, a primeira coisa que o cara pede, o instrutor pedia, né? Você tem que comprar um tênis adequado. Na época, você comprar um tênis adequado era a coisa de você comprar hoje um Nike, né? É difícil, complicado. Para muitos, basicamente impossível. Aí você vai olhar, pô, isso eu tô falando, ó, 20 anos atrás. Sim. Não, tudo bem, você está falando da dificuldade de se poder praticar o esporte. Aí eu falo assim, quando eu digo que eu estou falando de 20 anos atrás, para poder você notar a diferença do que acontece hoje, né? Que é assim, há 20 anos atrás,
quando se fazia essa exigência, né, meu pai, na época, pôde comprar meu tênis. Sim. Né, com muito sacrifício, mas pôde. Né, e eu comecei a treinar e tal, mas outros já não podiam. Já era mais complicado. Né. Isso afastava a sociedade de chegar aos esportes de quadra. E por que não havia uma prática na rua? Porque esses esportes, como dizem, de quadra, exigem equipamentos que não é como o futebol que você pode pegar, como na minha época a gente pegava e fazia uma bola de meia, botava uma bola de papel dentro e depois ia enrolando um monte de meia e fazia uma bola e ia pro meio da rua descalço, jogava. Não, tudo bem, mas você tá pegando uma coisa de como era antigamente. Tá? Mas assim, o que eu tô falando é, você acaba construindo uma cultura através dessas respostas, você acaba construindo uma cultura onde a sociedade massificamente fica exposta a um esporte onde nada era cobrado, né? Porque você podia fazer de qualquer jeito. No outro lado, você olha que você não tinha uma adequação para entrar nos outros esportes. Aí você tem o futebol, que o menino ia para a rua, fazia uma peladazinha. Certo. E do outro lado você tem esportes onde lhe era cobrado coisas que você não tinha condições. Tudo bem, aí vai minha pergunta seguinte. Você tem uma facilidade muito maior com o futebol, além da cultura impregnada e etc. Tal, tudo bem. Os poucos que se conseguiam fazer o handball, como você falou, por exemplo, ou qualquer outro esporte, o basquete, o judô, o karatê, o que for, né? Por que essas pessoas não conseguiam o mínimo que é uma torcida? Das pessoas seguirem ela. Porque, tudo bem, são poucos que conseguem. Mas o que conseguem? Você falou pra mim que levava um grupo de 30 pessoas, 40, 50, 100, no máximo? Até mais. Até mais às vezes. Quando a gente fazia os torneios, na época em que a gente tinha a equipe sempre disputando, tal, a gente conseguia encher esse SESI. Era coisa de 400, 500 pessoas. E por que não continua? E por que não tem? Aí já entra a parte do governo, né? Que começou a faltar investimentos. Mas hoje a acessibilidade é muito maior. É muito mais fácil você comprar uma bola de handball hoje em dia do que antigamente. É muito mais fácil você comprar um tênis adaptável, mesmo que seja não tão bom, mas você consegue comprar o tênis hoje, mesmo com uma pessoa que tem dificuldade financeira. Hoje em dia é mais fácil tudo. Hoje é muito mais fácil você comprar um tênis, uma bola, você ter um lugar para praticar, né? Por que hoje, isso a gente falando hoje, é nos 10, 15 anos que se passaram, dos 20 quando você fez, né? Por que hoje, com a informação, hoje você assiste um jogo de basquete de qualquer lugar do mundo, hoje você assiste um jogo de tênis de qualquer lugar do mundo, você assiste qualquer coisa pela internet. Hoje você tem acessibilidade de informação, hoje você tem acessibilidade para se comprar os equipamentos e muitas vezes o governo dá equipamento, tá, em muitos locais. Quando não consegue dar o equipamento, pelo menos tem uma quadra poliesportiva, onde você pode jogar qualquer tipo de coisa. Por que ainda hoje no Brasil, a gente ainda é tão atrasado esportivamente no mundo inteiro? Aí já vem a parte da massificação da cultura. Que eu vejo assim, você teve uma cultura que foi massificada em cima de um determinado esporte, em detrimento de outros. E aí já vem um problema de educação estrutural, que aí eu já digo que o governo sempre colocou a sociedade o cabresto histórico, alinhada àquela educação, certo? E o esporte, o futebol, né, como massa, foi um esporte que deixava a população também ali quieta no cantinho dela, e ele não se importou em trazer uma educação onde fizesse você querer. Não, tudo bem, entendi. O pão e circo do futebol estava funcionando, ótimo, vamos continuar investindo nele. Tá bom.
O governo incentivou muito menos o que incentiva o futebol até hoje, todos os esportes, incentivou. Mas existe, por exemplo, o próprio vôlei que a gente estava conversando, teve uma exposição nacional inteira durante vários anos, o vôlei no Brasil, que a gente foi campeão de muita coisa. E ainda não se tem nem perto do número de pessoas torcedoras do que é o futebol. Não tem o basquete, a gente também já foi muito bom no basquete, a natação, o tênis, ginástica olímpica. Ginástica olímpica é um ótimo esporte para citar também. Né? A gente tem vários nomes que conseguiram. O boxe, né? Aqui próprio na Bahia, o boxe com popó, né? Então assim, pô, peraí. É ignorância social? Porque você teve uma cultura de massa em cima disso. Você não teve um... Olha, mas hoje não tem mais isso. Hoje você não tem mais essa desculpa. Mas aí você tem que olhar a herança histórica dessa cultura, dessa juventude. Você não teve... Você teve uma juventude. Você tem uma juventude que pegou uma herança histórica onde o futebol, cara, mas tudo era bem. O esporte. É o esporte. Você tem a explosão do UFC, do MMA que aconteceu aí, depois virou UFC, aonde todo mundo tá assistindo, todo mundo tá falando sobre, tem alguns incentivos aí, criaram muitas academias, etc. E cadê? Você olhar assim, cara, vamos pegar o próprio futebol. O futebol, ele é forte principalmente no sul, sudeste, centro-oeste, onde tem dinheiro. Como os esportes de quadra também. Mas por que Porque se você for olhar... Por que a gente não olha pro esporte da maneira que a gente devia olhar? Por que o brasileiro não pega e se dedica ao esporte? Porque o brasileiro foi massificado em cima do pão e circo do futebol. Ele aprendeu... Porque é o que eu coloquei antes... A cultura de colocar, de você ter dificuldade para chegar aos outros esportes. Porque na época que eu cheguei a entrar para a equipe de handebol, era tido como equipes de elite. Handebol, basquete, era coisa de elite, era para quem tinha dinheiro. Sim. Era para filho de barão. Era assim que diziam, né? Era para filho de barão. É complicado. Eu posso citar aqui que para a gente fazer a gente participar de um torneio, cada viagem, pra gente participar no torneio, a equipe tinha que ir com R$400, que eram coisas que a gente tinha que tirar do bolso, além de você. Então, para entender, é basicamente assim, isso não é pra mim. Isso daí é pra gente que pode. Isso ficou massificado na cultura brasileira. Mas não existe mais Não existe mais, mas aí já tem a herança dessa cultura. Aí é aquela coisa, por exemplo, eu tenho aqui... Mas se você parar para analisar toda a herança que existe no Brasil, é óbvio, tem coisa que a gente carrega até hoje. A herança de corrupção, do jeitinho brasileiro, etc. Tem muita coisa que a gente carrega, mas com a evolução da tecnologia, de internet, de acessibilidade de informação e etc., a gente mudou muito. Tem muita coisa mudando no Brasil. Por que a gente muda para coisas que não necessariamente são muito boas e a gente não muda para coisas que são boas? Eu vejo que já há uma mudança. Se você for pegar a equipe de vôlei do Brasil, que você citou, né, que é muito pouco ainda a quantidade de torcedores que vai à quadra assistir. Mas se você for pegar essa equipe que já vem de um certo período, Bernardinho, Tandy, e vem... Giba, né? Eles vêm se renovando. Você vê que é uma equipe que vem se renovando e que vem mantendo uma constância, que tem tido ainda a aceitação do público. É pouco, mas já é alguma coisa. Tá. Aí, isso mostra que a gente já tem uma evolução aí dentro desse esporte. Já uma evolução. Tudo bem, só que se você pegar... então vamos voltar pro futebol, que você está batendo tanto na questão de cultura do futebol e etc, tal, que o futebol é assim no Brasil. Se você pegar então a seleção feminina brasileira, aonde você tem a maioria das jogadoras que tem que ser ganhar o dinheiro pela seleção, porque você não tem clubes no Brasil.
femininos, onde não tem torcida, onde não tem gente que segue. Só segue um pouco a seleção brasileira. Mas mesmo assim, você não. Cadê o clube? Como tem do Corinthians, do Vitória, do Bahia, do Sport, do Cruzeiro, de todos esses de que tem assim, essa massificação de torcedor, sendo que no futebol, que é uma coisa cultural, impregnada no Brasil e etc., no esporte feminino do futebol você não tem essa torcida. Aí já vem uma outra parte da cultura, que é a cultura machista. Se for olhar, o futebol... Só que aí, então, se você olhar, então você está dizendo que também a maioria dos brasileiros, que é a população feminina, porque é mais de 51% do Brasil é mulher, né? São machistas, em certa parte, porque não seguem o futebol. Havia uma cultura machista, quer dizer, ainda temos resquício disso, e no futebol sempre teve essa cultura de que futebol era coisa para homem. Mas aí que tá. Se você for olhar, eu não concordo que a gente tem essa cultura machista do lado da mulher tão forte assim. Ainda há. Se você for olhar, hoje é muito pouco a presença feminina nos estádios. Muito pouco. Mas aí é falta de interesse no esporte da mulher? Pela cultura machista que era divulgada, difundida, porque o futebol era coisa para homem. Era assim, não era que os outros esportes não fossem. Sim. Né? Futebol é coisa para homem. Mulher fica de lado. Então, o futebol feminino, ele veio se alavancar agora, na década de 90 para cá, já no final da década de 90. E mesmo assim, você ainda tem pouca torcida. Você ainda hoje tem a cultura machista dentro do estádio. Tanto que, como eu falei, você tem pouca presença feminina. Apesar de que você sai na rua, você já vê muita mulher com camisa de time. Mas não frequenta o estádio. Mas aí tudo bem, aí vamos seguir essa linha de raciocínio. Essa pequena quantidade de mulheres que seguem o futebol, você pode ter certeza que a maioria predominante é o futebol masculino e não é o feminino. Com certeza. Então aí você está juntando uma série de fatores para fortalecer o seu argumento cultural. Só que eu já não acho assim, eu acho que é uma ignorância geral da população. Olha, quando eu falei no início sobre a simbiose, é justamente você tem uma série de fatores, certo? Que acompanhado do nosso atraso cultural educacional, chegou a esse patamar. A gente hoje tem um esporte que é massificado em detrimento de outros esportes. Para pegar aqui, por exemplo, o ex-governador do Rio que foi preso O garotinho. há pouco tempo. Não, o Sérgio Cabral. Ah, não é que o garotinho também foi preso e o essa Sérgio semana. Cabral, né, foi preso há pouco tempo. E quando passa eu acho que no YouTube que tem esse vídeo, Lula fazendo uma visita ao Rio de Janeiro, e aí vem um menino pedir para colocar uma quadra de tênis. Aí ele dá um empurrão no menino, sai para lá, isso é esporte de burguês. A partir daí, pra você ver, a cultura. Ele, na visão dele, pela idade dele também, né? A cultura que está inserida Cara, eu sei, mas eu acho que o interesse passa acima de tudo isso. Mas você vê que o menino tinha um interesse no esporte. Não, eu sei. Mas ele já via, pelo que já tinha passado para ele, que era esporte de burguês. Você está falando um caso. Estou citando um exemplo. Sim, mas eu estou mostrando que a cultura cercou tudo. Não, tudo bem, mas eu tô falando o seguinte, será que não tá, a gente ainda não tá num momento que não deveria estar, por toda a informação, por tudo tal, cadê o interesse? Porque se as pessoas tiverem interesse, a coisa vai acontecer. Se a galera reivindicar do jeito que reivindica tanta coisa hoje no Brasil, por que não reivindica? Cadê a acessibilidade pro handball? Cadê a acessibilidade para não sei o que? Eu acredito que hoje a gente já esteja melhorando esse patamar. Porque... Só que a gente não tá nem perto. Não. Estamos em passos de tartaruga nisso aí. Mas
Se você for olhar, pra minha época, ainda tem isso, quando eu jogava handebol, a maioria da gente era tido como bicha. Né? A cultura machista aí também. Né? E não é esporte de macho. Não é esporte de macho. Sim. Apesar de que o handebol é um esporte de contato. Com certeza. De muito contato. Muito mais contato que o futebol. Que o futebol. Claro. O próprio basquete tem muito contato também. Você toma cotovelada, você toma... Eu acho que o vôlei tem menos contato, mas, pô, os caras se jogam, se matam ali dentro, também não deixa de ser... Mas tinha essas coisas. E ia afastando. E hoje, o resquício cultural dessa sociedade ainda se reflete nisso. Então, a sociedade ainda é afastada. A gente está num passo de tartaruga de muita coisa, até da própria aceitação, da diversificação que é o ser humano e etc. Tal, que talvez isso fique para outro vídeo, né? Mas eu vejo assim, eu não consigo enxergar, eu entendo, compreendo o que você fala, mas eu não aceito, tá? Essa bagagem cultural, histórica, social e etc. tá caindo por terra. De muita coisa. Tá, não, mas você tem que olhar que... Aí eu volto para a questão educacional. É assim, outros países já conseguiram se adiantar nessa questão. Cara, né? Mas você e tem através da educação, país aqui, vizinho nosso. Mas você tem país que é muito pior educacionalmente que o Brasil e tá à frente no esporte. Me explica isso. Um problema também cultural. Se você for olhar, problema de colonização, os povos que colonizaram. Tudo bem, então tá bom, vamos falar da China, tá? A China é um país populacional gigantesco, onde tem problema social, cultural, histórico, de tudo que você pode imaginar, possível e imaginário. E eles dão pau na gente em esporte. Você tem que olhar o contexto histórico da China. Tudo bem que, óbvio, você tem milhões de pessoas a mais na China do que no Brasil, então é óbvio, você precisa ocupar essas pessoas com coisa, não é todo mundo que vai jogar futebol, mas num país de 200 milhões de habitantes, onde a geografia é gigantesca aqui, onde a gente tem uma diferença tão grande entre o sul, sudeste, norte, centro-oeste, etc, porque se você for, a gente é um país continente, onde a gente tem uma diferença cultural enorme, jeitos de falar e etc tal. E a gente não tem, cara, é unanimidade futebol. E não deveria ser, pô, pelo menos, pô, beleza. Aí eu vou pegar uma fala sua lá para trás. Lá para trás, que você fala do Sudeste. E aí eu vou lhe dizer, se você for olhar, esses esportes de quadra e outros esportes que não tem essa aceitação como futebol, massa, como futebol, é mais refutado na região Nordeste. Porque se você for olhar os esportes de quadra, os esportes, outros esportes como tênis, UFC, eles têm mais gente inserida na região Sul e Sudeste. Não, mas aí é relativo, pelo seguinte, se você parar para analisar os profissionais que deram certo desses esportes que não são futebol, você tem uma grande maioria que veio daqui do Nordeste e do Norte, óbvio, teve que ir para o Rio de Janeiro, ou para São Paulo, ou para algum lugar do Sul, Sudeste, para poder profissionalmente se dar bem. Mas aí tudo bem, a gente vai voltar para a história que a gente estava falando do episódio anterior, né? Que é de música, etc. Quantos músicos não saem daqui para ir para o Sul, Sudeste para fazer dinheiro? Porque infelizmente no Brasil a gente tem um centro econômico ali. Mas não significa que é da onde o pessoal saiu. A maioria de muitos profissionais do esporte veio daqui. De locais que a gente nem acredita que como o cara conseguiu. Pronto, mas que precisou sair daqui para ter um respaldo lá. Tudo bem. Isso já mostra que lá você já teve um avanço e aqui ainda não. E por que não se deu esse avanço? Se você for olhar, porque o Nordeste é culturalmente pobre. Sim. Quer dizer, culturalmente pobre que eu digo na parte educacional. Não, eu entendi o que você quis dizer. Na parte educacional. Não, porque culturalmente no Brasil é um dos lugares mais culturais ricos, claro. de ricos no Brasil, beleza. Tô falando na parte educacional. Eu entendi. Culturalmente pobre. Eu entendi que. Não, esquece educacional. Você não tem só um problema educacional, você tem uma questão financeira, tá?
Então no Nordeste e Norte você não tem dinheiro de massa, né? Mas porra, se você parar para pensar, aonde tem interesse se faz. Sem dinheiro você consegue também fazer muita coisa. Porque se você parar para analisar, se as pessoas que têm pouco dinheiro chegassem e se unissem para fazer o incentivo do esporte ou de qualquer coisa, a coisa flui. Mas aí a gente já vai entrar em outra seara, que aí pode ser pauta para outro programa também, que é o caso já que a gente até citou no programa anterior, que é o caso do individualismo. Sim. Das pessoas. E a nossa região, apesar de ser uma região que ela abraça todo mundo, é uma região que é muito mais afável com as pessoas. Sim. Não, com certeza. Diferente do sul-sudeste, né? Claro, aqui é muito mais receptivo. Receptivo e tal. Mas nesse lado de se juntar, se unir, né? Em prol de uma causa, aqui é muito mais individualista. Porque aqui é muito mais aquela coisa do o que é que eu vou ganhar com isso? Pode ser. Tem muito esse problema. Eu não vejo tanto assim. Talvez a questão eu acho que eu não vejo assim. Eu não acho que o baiano, o nordestino, etc. são individualistas. Ou propriamente o Brasil em si. Eu acho que a gente se junta para coisas que não necessariamente são tão importantes, né? Como a educação, como o esporte, porque para mim o esporte também faz parte da educação, né? Se você parar para pensar, a gente se une para beber uma breja, né? Para pular carnaval, se ajuda e não sei o que. Talvez a gente volta para aquela história do programa anterior, da futilidade, etc., que a real é que o brasileiro ele se une para fazer, se junta para coisas que não são necessariamente tão importantes para a sociedade como um todo, e se une pra caramba para coisas que assim, são importantes, mas são fúteis, são momentos, são entretenimentos e etc. Tá? É justamente o que eu tô falando. Nessa hora, um carnaval, numa escola de samba, né? Essas coisas o pessoal se une. Mas quando é para interesse da sociedade, então não deixa de se unir. Da sociedade. Mas então não deixa de se unir. Mas quando é no interesse da sociedade, que é uma prática de esporte, que então de é repente esse é a questão. Esse é o viés. A população momentânea que você tem reflexo ali na hora. E quando você se une para um caso de esporte, essas coisas, já é uma coisa que é para longo prazo. E o brasileiro, ele tem um problema de imediatismo. Não, tudo bem. Mas voltando à questão do esporte, que é exatamente o que a gente está falando, que a gente está, óbvio, a gente está abrangendo agora de questão de sociedade, etc. Tal, mas vem do começo que eu quis dizer tudo que eu falei, falta de interesse. Você acabou de falar. Não é só falta de interesse. Não, eu sei que não é lógico, você tem algumas questões. Mas eu acho que o fundamental, que agora a gente entrou na questão de sociedade, que o interesse é coisa momentânea, carnaval, não sei o que a gente acabou fugindo um pouco do tópico. Se você parar para pensar, a gente acabou de concordar com o que eu falei no começo. Falta de interesse generalizado. Mas uma falta de interesse devido a um contexto histórico que trouxe até isso. Até esse momento. Que é o que eu disse. Eu já vejo uma mudança. Eu via. Sim. Não, tem, lógico que teve uma mudança gradativa, mas em doses homeopáticas a gente nunca vai chegar no lugar nenhum. Infelizmente ainda está em doses homeopáticas. Mas em 2052 a gente vai ter 2 esportes no Brasil. Entendeu? Porra, você pega nos Estados Unidos, que não era o que a gente ia chegar a conversar, mas tudo bem. Você pega nos Estados Unidos, você tem o futebol americano, você tem o beisebol, você tem o basquete, você tem o hóquei, você tem o próprio futebol nosso que também tá crescendo pra caramba lá. E crescendo de maneira que você tem muita gente assistindo, não é pouca não, é muita gente. Olha a quantidade de esporte que eu falei, que são esportes tops, tirando a própria natação, a ginástica olímpica, etc., que tem um público assistindo, etc. Mas se você for olhar,
nos Estados Unidos, esses esportes fazem parte da educação lá. Quer dizer, aqui também faz, mas é de uma forma só como complemento. Não, você vai na Lá, educação física do colégio, não sei se vocês passaram por isso, mas eu acho que a maioria passou. É um amiguinho ou outro que quer jogar o basquete, que quer jogar o vôlei, que quer jogar não sei o que, e a maioria enche o saco do professor de educação física, vamos jogar futebol. E na maioria dos casos, os professores chegam e falam assim, não, vou jogar futebol. E acaba jogando futebol e só faz só futebol. A galera sai de criança, que você vai pra rua, joga o futebol de meia, que você falou na rua, chega no colégio, joga futebol, vai passar o final de semana com os amigos, vai jogar futebol, é futebol, futebol, futebol. Até você tem uma má consciência social dentro da garotada, onde o cara que quer jogar uma coisa diferente, ninguém aceita. Não vai lá e joga. E tem como jogar, os caras têm como. Eles têm um local para jogar um basquete, uma quadra poliesportiva ali, mas preferem jogar o quê? Futebol. mas eu tava tentando explicar, que eu tô mostrando esse viés cultural que a gente carregou. E esse ranço ficou impregnado. Infelizmente, essa coisa da educação tá nesse passo de tartaruga, tá trazendo a sociedade ainda atrasada. Porque se você for olhar, você chega numa escola aqui, o professor, como você disse, ele joga a bola lá e bota os meninos para jogar futebol. Tá? Você chega nos Estados Unidos, o professor ele vai dar aula do esporte. Ele vai lhe explicar sobre o esporte. Ele vai chegar para você e vai lhe colocar ali quais são os fundamentos de todos os esportes. E aquilo ali você tem como matéria, você tem que fazer prova. E a própria faculdade e as outras escolas vão lhe dando incentivo para que você continue praticando os esportes. Então por isso que eles são tão bons, né? Chega nas Olimpíadas, estão sempre... É um dos melhores. Né? Porque eles já vêm praticando aquilo desde de pequeno. E aqui não, aqui é aquela coisa, você desde pequeno chega na quadra, toma a bola. A educação física na escola aqui é uma forma de lazer. É para brincar, não é uma matéria em si. E você? O que você acha? É um viés cultural? É uma bagagem histórica? Você concorda de que a gente precisa melhorar no esporte? Não precisa? O que você sente? Você joga o quê? Comenta, fala sobre isso, curte o vídeo, compartilha com seus amigos, bate um papo sobre isso, vamos filosofar junto. Vamos lá, dá sua opinião, manda sua pauta para a nossa redação e a gente, quem sabe, está discutindo aí a opinião de vocês aqui no nosso quadro Dois Dedos de Prosa.